Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina. A minha alma me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, um trecho maravilhoso, né? Como a cruz torna a alma transparente. Tema 38, capítulo 48, do volume 2. Esta manhã, meu adorável Jesus fazia-se ver com uma cruz de ouro pendurada ao pescoço, toda resplandecente, e que ao olhá-la se comprazia imensamente. De repente encontrou-se presente o confessor e Jesus lhe disse: os sofrimentos dos dias passados aumentaram tanto o resplendor da cruz que, olhando para ela, sinto-me muito feliz. Depois se dirigiu a mim e me disse: a cruz comunica tal resplendor à alma, de torná-la transparente, e assim, como quando um objeto é transparente, lhe podem dar todas as cores que se queira. Assim, a cruz, com sua luz, dá todas as linhas e formas mais belas que jamais se possam imaginar. Não só pelos outros, mas também pela própria alma que os experimenta. Além disso, em um objeto transparente, logo se descobre o pó, as pequenas manchas e até qualquer escurecimento. Assim é a cruz, como faz transparecer a alma, logo descobre os pequenos defeitos, as mínimas imperfeições, tanto que não há mão mestra mais hábil que a cruz, para ter a alma preparada para torná-la digna habitação do Deus do céu. Quem pode dizer o que compreendi da cruz e quão invejável é a alma que a possui? Depois disso me transportou para fora de mim mesma e me encontrei sobre uma escada altíssima, sob a qual havia um precipício, e por acréscimo, os degraus desta escada eram móveis e tão estreitos que mal se podia apoiar a ponta dos pés. O que dava mais terror era o precipício e o não poder encontrar apoio de nenhum tipo. E querendo agarrar-se dos degraus, estes se caíam junto. Ver que quase todas as outras pessoas caíam infundia calafrio nos ossos, mas não se podia evitar passar por aquela escada. Então o tentei, mas assim que subi 2 ou 3 degraus, vendo o grande perigo que corria de cair no abismo, comecei a chamar a Jesus para que viesse em minha ajuda. Então, sem saber como, encontrei a Jesus junto a mim e me disse: minha filha, isto que tu viste é o caminho que percorrem todos os homens nesta terra. Os degraus móveis sobre os quais não podem apoiar-se para ter um sustento são os apoios humanos, as coisas terrenas, que se querem apoiar sobre elas. Em vez de lhes dar uma ajuda, dão-lhes um empurrão para precipitarem-se mais cedo no inferno. O meio mais seguro é caminhar quase voando sem se apoiar sobre a terra. A força dos próprios braços, com os olhos em si mesmo, sem olhar aos demais, e também tendo-os todos atentos a mim, para ter ajuda e força. Assim se poderá facilmente evitar o precipício. Uau, né? Então é um trecho muito, uau, misterioso, eu acho misterioso, cheio de enigmas. Então, assim, a gente quer entender, né? Como que funciona isso? Logo no começo ele fala, né? Aparece ele, ela vê Jesus com uma cruz no pescoço, menino. Que loucura isso. Fazia-se ver com uma cruz de ouro pendurada no pescoço, toda resplandecente. Então, imagina Jesus com uma cruz pendurada no pescoço.
bem dourada, bonita, brilhante, e que ao olhá-la se comprazia imensamente nessa cruz maravilhosa, né, de ouro, bem dourada, brilhante, um brilho estupendo ali. De repente encontrou-se presente aí. O que tem a ver o confessor com isso, né? De repente encontrou-se presente o confessor. E Jesus lhe disse: os sofrimentos dos dias passados aumentaram tanto o resplendor da cruz que, olhando para ela, sinto-me muito feliz. Então, o que veio à minha mente é que no volume 2, nesse período, o confessor começa a participar mais do processo, né? No outro trecho anterior, o confessor era a mão que precisava para crucificar a Luísa. Em outro, mais atrás, o confessor estava participando ali, né? E Jesus pedindo coisas para ele, ela pedindo coisas para Jesus pelo confessor e Jesus falando orientações para o confessor. Então, assim, o que eu entendi que nesses dias os sofrimentos aumentaram muito o resplendor da cruz é que o que veio no meu coração é que o confessor tem alguma coisa a ver com isso. Né? Eu acho que uma consciência do confessor, uma valorização, uma participação do padre ali colaborando, né, com essa realidade da alma vítima. Né? Então, é assim, é o que eu senti que Jesus quis dizer sobre esse resplendor. Né, o que valorizava mais a cruz era que não só Luísa e ele sabia da cruz, mas a igreja sabia, né? O padre, representante da igreja, o sacerdote, sabia também desses sofrimentos que estavam acontecendo. Então, os santos também apareceram, né? Então, assim, o céu todo estava sabendo, muitas pessoas, e a igreja também, né? Então, é o que eu senti que Jesus me falou, que veio na minha mente. Aí, depois ele fala que a cruz comunica esse tal resplendor à alma de torná-la transparente. Então, a alma brilha, brilha tanto que ela some, né? Some. Fica uma luz pura, né? E assim como quando o objeto é transparente, ele podem dar todas as cores que se queira. Então, essa alma na cruz crucificada, totalmente ali, reconhecendo o seu papel, aí com a ajuda e apoio do sacerdote e todo o céu também, né, confirmando todo o trabalho ali de Jesus na alma. Então, ela se aí se vê várias compreensões, né, sobre isso. Então, por isso se dá várias cores para essa realidade, para essa pessoa que está na cruz, né, para essa pessoa, significados do que ela assumiu. O que tem ali é só a cruz, né, o sofrimento que ela está aceitando para todos, para ajudar as pessoas e para ela também ser embelezada, né? Então, é o que Jesus mostrou para mim. Então, esse objeto é transparente, ele pode dar todas as cores que se queira. Então, as compreensões que cada pessoa tem, que os santos estão tendo, que o padre está tendo, tá cada um colocando uma compreensão iluminada, tentando compreender o que está acontecendo ali e tal. É o que Jesus colocou no meu coração. Então é transparente, ele podem dar todas as cores que se queira. Assim a cruz, com sua luz, dá todas as linhas e formas mais belas que jamais se possam imaginar. Não só pelos outros, né, mas também pela própria alma. Então ela está sofrendo para o bem das outras pessoas. E aí vai trazer o bem para as pessoas, né? Mas também vai trazer um bem para ela própria, que experimenta o sofrimento. Além disso, um objeto transparente logo se descobre se tem alguma falha, né? Se tem algum pó, pequenas manchas e até qualquer escurecimento. Então, aí se tem algum vício, se tem algum pensamento egoísta, soberbo, se tem alguma vaidade de estar ali sofrendo, se achando melhor que os outros, alguma coisa assim. Então, qualquer pensamento errado, né, qualquer artimanha ali, né, da alma,
que está sofrendo na cruz ali pensar, eu sou a única que se importa, eu sou a única, então, tipo, é uma vaidade, né, tal. Aí vai se descobrir se tem essa realidade. Se a pessoa faz questão que ninguém, né, atrapalhe ela, e ela não aceita a ajuda de ninguém nesse momento, ela quer sofrer sozinha, tal, porque ela quer ter todo o mérito próprio só para ela, alguma coisa assim. Então vai descobrir o que tem de errado. Se a pessoa não tá gostando, se a pessoa tá tendo algum ranço, um tédio muito forte, né? Se a pessoa, então várias circunstâncias ali na hora do sofrer que pode aparecer de defeito da pessoa. Então a cruz vai fazer aparecer os defeitos da pessoa, se descobre os pequenos defeitos. Então, se você está sofrendo alguma coisa, na hora que você está sofrendo, você está sofrendo. E aí você acha que você tem direito, sabe, de aparecer na hora que você está sofrendo, de pedir alguma coisa, já que eu estou aqui sofrendo, então eu quero isso, eu quero aquilo. Em troca, eu quero isso porque eu estou dando, eu estou sofrendo, então eu quero isso em troca. Ah, eu quero aquilo, eu quero isso. Então a pessoa pode ficar manhosa quando ela está sofrendo ali. Ah, já que estou na cama mesmo sofrendo, então eu quero que vocês comecem a valorizar o que eu estou fazendo por vocês. Tipo assim, então você, Deus, você mesmo, Deus, tem que fazer para mim tudo o que eu pedi, porque eu estou fazendo a sua vontade. Então faça o que eu estou. Então, assim, tipo, uma cobrança, uma troca também, isso é um defeito. É uma imperfeição. Então vai aparecer essas coisas. Na hora que a pessoa está sofrendo, ela se revela, né? Tanto que não há mão mestra mais hábil que a cruz para ter a alma preparada para torná-la digna habitação do Deus do céu. Então, o que é importante na cruz é a pessoa estar sofrendo e ela saber que ela é digna daquele sofrimento. E aquele sofrimento não é um favor que Deus está fazendo para ela. Assim, eu vou te dar a cruz e vai te embelezar. Então, assim, ah, é? Você vai me dar a cruz? Eu mereço, né? Eu sou digna, nossa, que linda, eu sou digna, sou a única digna de ter a cruz. Tipo assim, você achando que eu sou capaz de carregar, as outras pessoas não são. Então tem uma vaidade aí. Então, né? E o que é mais importante da pessoa que está na cruz? Ela estar sofrendo e falar assim, eu não estou sofrendo nada. Isso aqui não é nada. Eu aceitaria sofrer muito mais do que isso, né? Porque o meu Deus sofre milhões de vezes mais. Sofreu muito mais. Eu nunca vou chegar aos pés do meu Deus, do meu Jesus, que foi crucificado, que sofreu. Ele é Deus, ele é santo, nunca fez mal para ninguém, só amou, amou, amou. E ele aceitou passar por todo tipo de coisa. Então, o que eu estou passando ainda não é nada. Então, isso é o sentimento, né, de uma alma transparente 100%, digna morada do Deus do céu. Então, é isso aqui, entendeu? Aí, quem pode dizer o que eu compreendi da cruz e quão invejável a alma que a possui? É muito bom, desde que viva dessa forma, como eu disse, né? Sabendo que você ainda não está sofrendo o suficiente, ainda é pouco perto do que você poderia dar para Deus, né? Depois disto, me transportou, mas também assim, se Deus mandou a cruz e é isso que você consegue dar, não adianta também ficar chorando porque não consegue dar mais. Ai, Jesus, eu tô aqui na cruz, mas só que eu não consigo pegar a coroa de espinho e colocar na minha cabeça. E nem tô conseguindo fazer que outra pessoa faça isso. Eu não tô suportando, porque as dores que eu tô sentindo no braço, nas pernas, já tá muito forte. Então, também isso é um sentimento que não presta, sabe? É uma vaidade também, é uma, sabe? Uma coisa ruim também, que não deveria. A pessoa tem que entender que ela recebeu a cruz e aquilo que ela recebeu, ela fala, Senhor, se fosse possível, né, se o Senhor quiser, né, eis-me aqui para sofrer mais ainda. Mas se o Senhor acha que eu já não tô aguentando, eu não suporto, aí o Senhor manda e eu não suporto, eu aceito que eu não suporto, eu aceito a minha pequenez. Então isso é muito importante, aceitar ser um nada,
Isso também é muito sério, a divina vontade. Aceitar o quanto que Jesus já deu. Não ficar, me dá mais, me dá mais. Para com isso. Também é meio estranho também isso aí, tá? Aí depois ele vai para outra conversa, é totalmente uau, não tem nada a ver com a cruz, ou tem? Vamos pensar. Sobre essa escada altíssima, uma escada altíssima, sobre a qual havia um precipício enorme. O que tem a ver com a cruz, né? Vamos tentar entender. E por acréscimo, os degraus desta escada eram móveis, e tão estreitos que mal se podia apoiar. É muito estranho, né? Não dá nem para colocar a pontinha do pé no negócio. Maluquice. Então é só as mãos, né? A pessoa tá só segura com as mãos, não segura com os pés. O que mais dava terror era o precipício e o não poder encontrar apoio de nenhum tipo. Então tinha o precipício e não tinha como se apoiar nessa para ter ali para ter o peso do corpo, né? Porque o pé é o que vai mais dar sustentação ao peso do corpo. E ali não dá. Aí tem que usar as mãos e ficar praticamente voando ali, né? Sem colocar o pé. Aí o que mais dava terror era o precipício e o não poder encontrar apoio de nenhum tipo. Não tinha apoio. Por que que não tinha apoio? Porque é o caminho aqui da terra, é aqui da terra, né? Essa escada é o caminho da terra para o céu. Então você está na terra andando nesse caminho, né? Então, e da terra para andar nessa escada precisa-se da ajuda do espiritual, né? Ajuda das virtudes, da fé, né? Das virtudes, que são coisas espirituais, para você, né, continuar firme nessa escada. E não coisas materiais e humanas. Então, é isso que ele vai falar. Querendo agarrar-se nos degraus antes, eles se caíam juntos. Então, nem com as mãos você consegue segurar direito. E ver que todas as outras pessoas caíam, infundia calafrio nos ossos. Então, várias pessoas caíam. Aí, quando essa pessoa cai, ela vai para o inferno. Ou vai passar por um purgatório, não sei. Mas não se podia evitar passar por essa escada. Então, todo mundo passa por essa escada. Então, o tentei, mas assim que subi 2 ou 3 degraus, vendo o grande perigo que corria de cair no abismo, comecei a chamar Jesus, para que viesse em minha ajuda. Então, sem saber como, encontrei a Jesus junto a mim e ele me disse: Isso que você viu é um caminho que percorre todos os homens nesta terra. Os degraus móveis, sobre os quais não podem apoiar-se para ter um sustento. São os apoios humanos, as coisas terrenas. Então, eles se apoiam em coisas humanas e terrenas. Opinião humana, ajuda humana, né? Que se querem apoiar sobre elas. Em vez de lhes dar uma ajuda, dão-lhes um empurrão para precipitarem-se mais cedo no inferno. Então, dá para falar muita coisa sobre isso, né? Apoio humano, às vezes você vai procurar um sacerdote e ele é humano. E tem muito sacerdote que é muito humano, que não é espiritual nem um pouquinho. E ele te deixa com mais, assim, culpa ainda, né? Mais culpa ainda. Em vez de te ajudar, ele te dá mais culpa. Então, você não pode se apoiar na ajuda desse sacerdote. Então, ele é que mais vai te ajudar a cair mesmo desse caminho, te precipitar mais cedo ainda no inferno. Se você vai por essa cabeça do sacerdote que é mundano, que não sabe que tudo é base humana. Conteúdo humano, filosofia, psicologia. Tem muito padre que vai pela psicologia, pela filosofia e não fala coisas espirituais. O meio mais seguro é o caminhar, quase voando. Então, o jeito de caminhar seguro é pela palavra de Deus, pela fé, é pelo espiritual. Sem se apoiar sobre a terra, a força dos próprios braços, com os olhos em si mesmos. Então, não dá para você ficar olhando para si mesmo, né, sem olhar os demais. E também tendo. Então, não pode ficar olhando para os outros que estão caindo, isso atrapalha você. Tem que ficar voando, sem se apoiar sobre a terra, a força dos próprios braços, com os olhos em si mesmos, sem olhar, né? Tem que ficar com o olho só em você e em Jesus, né?
sem olhar aos demais, e também tendo-os todos atentos a mim, tá? Os olhos atentos a Jesus, a si mesmo e a Jesus, olhando para si e para Jesus ao mesmo tempo, para ter ajuda e força. Assim se poderá facilmente evitar o precipício. Então, é a fé que Jesus, ele que já fez esse caminho. Ele já fez o caminho para você subir, né? Ele é o caminho. E aí você tem que ter fé no que ele conquistou, nos méritos dele, né? No que ele conquistou para que você pudesse passar por esse caminho. Então, ele vai ter a ajuda e a força para você. Só ele tem o apoio. Só ele é o apoio que você precisa para subir essa escada, né? Para voar. Voar com ele, sem se apoiar à terra, né? E nem a coisas da terra, né? Psicologia, remédio. Ah, mas além dessas coisas não é importante? Sem a ajuda de Jesus junto, sem o apoio primeiro de Jesus, essas coisas não têm valor. Se você colocar a sua força nessas coisas humanas, remédio que eu vou tomar, tratamento que eu vou fazer, não sei o que lá, e você vai para essas coisas e deixa Jesus de lado, ele não é o centro, aí você vai cair no precipício. Então, buscar Jesus, apoio em Jesus. É o que eu entendi, tá bom? Amanhã, se Deus quiser, a gente fala mais. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 2, capítulo 48. Como a cruz torna a alma transparente. Esta manhã, meu adorável Jesus fazia-se ver com uma cruz de ouro pendurada ao pescoço, toda resplandecente, e que ao olhá-la se comprazia imensamente. De repente, encontrou-se presente o confessor, e Jesus disse-lhe: os sofrimentos dos dias passados aumentaram tanto o resplendor da cruz que, olhando para ela, sinto-me muito feliz. Então, Jesus fazia-se ver com uma cruz de ouro pendurada ao pescoço e se comprazia imensamente em olhar essa cruz. De repente apresentou-se o confessor e Jesus disse-lhe: os sofrimentos dos dias passados aumentaram tanto o resplendor da cruz que, olhando para ela, sinto-me muito feliz. Então, o que vem no meu coração é que essa cruz é os sofrimentos da Luísa, né? Os sofrimentos da vítima. Os sofrimentos da vítima. E os sofrimentos dos dias passados aumentaram tanto o resplendor da cruz que, olhando para ela, sinto-me muito feliz. Depois se dirigiu a mim e me disse: a cruz comunica tal resplendor à alma, de torná-la transparente. E assim como quando um objeto é transparente, lhe podem dar todas as cores que se queira. Assim a cruz, com sua luz, dá todas as linhas e formas mais belas que jamais se possam imaginar. Não só pelos outros, mas também pela própria alma que o experimenta. Além disso, em um objeto transparente, logo se descobre o pó, as pequenas manchas e até qualquer escurecimento. Assim é a cruz, como faz transparecer a alma. A cruz, como faz transparecer a alma, logo descobre os pequenos defeitos, as mínimas imperfeições, tanto que não há mão mestra mais hábil que a cruz, para ter a alma preparada para torná-la digna habitação do Deus do céu. Então, olha que interessante, né? Ele aparece com uma cruz. Olha, interessante isso aqui, ó. Porque ele aparece com uma cruz resplandecente.
ele aparece com uma cruz resplandecente no pescoço. E se comprazia imensamente em olhar essa cruz resplandecente. Aí ele falou com o confessor: os sofrimentos dos dias passados aumentaram tanto o resplendor da cruz que, olhando para ela, sinto-me muito feliz. Aí ele fala para ela: a cruz comunica tal resplendor à alma. Então ai meu Deus, como é que fala assim? É o que ele tá falando é da alma dela. Essa cruz, como se essa cruz que ele tá no pescoço, resplandecente, que ele aparece com uma cruz resplandecente ao pescoço. E aí depois ele fala: a cruz faz a alma resplandecente. Então essa cruz que ele estava no pescoço representa a alma dela resplandecente por causa da cruz. Tipo assim, entendeu? Que a cruz que ele estava no pescoço estava representando a alma dela, que está crucificada e resplandecente. Os sofrimentos dos dias passados aumentaram tanto o resplendor da cruz que, olhando para ela, sinto-me feliz. E aí, como foi falado, né? Quando a Aline estava falando que veio para ela, né? Que a cruz estava mais resplandecente, os sofrimentos aumentaram e está se resplandecendo porque tem uma participação maior do confessor. A gente vê muito Jesus agora esses dias no volume 2 falando do confessor, da presença do confessor, que é a igreja. É a presença da igreja, que os sofrimentos não ficou só entre Jesus e a Luísa, mas agora tem mais a participação mais ativa, mais presente da igreja, do sacerdote. E até os santos do céu, né, apareceram. E aí faz o sofrimento ser mais intenso. Ainda mais pensando que a Luísa não queria que nada fosse revelado, né? Que tudo ficasse entre ela e Jesus. E agora a gente vê muito o confessor presente nesses sofrimentos. E aí ela tem que morrer mais ainda para ela mesma. Ela tem que morrer mais ainda. Então ela sofre muito mais. Além do sofrimento já de ter os sofrimentos de Cristo nela, e ela tem que morrer mais ainda. Porque ela não queria. Ela não queria que isso fosse revelado para ninguém, que ficasse só entre ela e Jesus. Então, é um sofrimento mais intenso. Então, ela tem que morrer mais ainda, né? Então, resplandece mais ainda a alma, purifica mais ainda a alma, porque ela renuncia mais ainda a si mesma. Renuncia mais ainda a si mesma. Renuncia mais ainda à vontade dela. Aí Jesus falou: a cruz comunica tal resplendor à alma de torná-la transparente. E assim como quando um objeto é transparente, lhe podem dar todas as cores que se queira. Assim a cruz, com sua luz, dá todas as linhas e formas mais belas que jamais se possam imaginar. Não só pelos outros, mas também pela própria alma que o experimenta. Além disso, em um objeto transparente, logo se descobre o pó, as pequenas manchas e até qualquer escurecimento. Assim é a cruz. Como faz transparecer a alma, logo descobre os pequenos defeitos, as mínimas imperfeições. Tanto que não há mão mestra mais hábil que a cruz, para ter a alma preparada para torná-la digna habitação de um Deus. No momento que a gente está sofrendo, que a alma está sofrendo, é que realmente transparece os defeitos e as imperfeições. Por exemplo, quando que transparece os vícios, os defeitos, né? Por exemplo, uma pessoa fala assim: eu sou paciente, mas
É fácil ser paciente no momento que não tem nenhum sofrimento. É fácil ser paciente enquanto ninguém está te fazendo, enquanto você não está passando por uma situação de, de grande estresse, tipo assim, de turbulência, de ter que lidar com o caos. É fácil ser paciente quando está tudo bem, quando está tudo na ordem, no controle, enquanto está tudo assim, tranquilo. É fácil ser paciente. Por exemplo, uma família assim, que é só, não tem criança em casa, por exemplo. E aí só você e seu esposo mora na casa. E aí o seu esposo deixa tudo arrumadinho. Ele tira uma coisa do lugar, coloca no lugar. Ele é super organizado, limpinho, tudo assim, bem organizado, assim. Ele não deixa nada fora do lugar. E você também, então ali não tem barulho, não tem nada que tira nada. Aí você fala que é paciente, tudo bem. Mas aí nasce os filhos, né? Chega as crianças. E faz bagunça e grita e agitação. Aí sim, vai, no momento desse de sofrimento, você vai aí realmente vai transparecer se tem a virtude mesmo da paciência ou se tem a ira. Sabe assim, e quanto tá os vícios, as imperfeições, os defeitos, as misérias, até os pecados, né? Os vícios aparecem na hora do sofrimento. Igual você fala, eu amo, nossa, eu te amo, Senhor. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu só quero Deus, eu só quero a vontade de Deus. A gente fala isso, a vontade de Deus é tudo. Eu só quero a vontade de Deus, eu dou minha vida pela vontade de Deus. Eu prefiro morrer do que fazer a minha própria vontade. Mas aí só na hora do sofrimento que isso realmente é testado. Só na hora que aparece uma situação de sofrimento, de realmente você ter que entregar a sua vida, que aparece realmente as imperfeições e os defeitos. Tipo assim, de você ainda ter um apego, de você ainda ter alguma coisa. Porque se não tem a cruz, o sofrimento, você não vai ficar ali oculto aquele vício. Tipo assim, um apego, por exemplo. Então é só na hora do sofrimento na hora do sofrimento, transparece, a alma realmente aparece tipo nua. Na hora do sofrimento, transparece tudo. Os defeitos, as virtudes, os vícios, aparece tudo na hora do sofrimento. Na hora da aprovação, na hora do sofrimento. Na hora das situações que você realmente tem que, sabe, na hora do sacrifício. Que é fácil falar que ama na alegria, mas amar na tristeza, né? Como a gente fala quando casa, na alegria e na tristeza. Na alegria é muito fácil amar. É muito fácil entregar nossa vontade para Deus quando é uma situação favorável, quando é uma situação que vai te causar conforto, alegria humana. Mas aí na hora que é para ter um sacrifício, é na hora que é para de uma renúncia, aí que aparece realmente que transparece a alma. É na hora do sacrifício, é na hora de uma situação difícil que transparece. Por exemplo, a humildade. A humildade ou o orgulho vai aparecer na hora de uma situação de humilhação. Você fala que é humilde. Aí você fala, beleza. Jesus fala da humildade, por exemplo. Jesus fala da humildade. Aí, beleza. Você só vai saber se você é humilde na hora de uma humilhação. Não tem como saber se você é humilde se não tiver uma situação de humilhação. Aí vem uma situação de humilhação. A reação que a gente tem que vai transparecer. Vai transparecer ou o vício ou ou a humildade. Vai aparecer ou o orgulho ou a humildade. A reação que a gente tem ali natural. E a gente é pego de surpresa. A gente é pego de surpresa na situação
de humilhação, por exemplo. A gente não sai de casa sabendo que vai ter uma situação de humilhação e você já vai se preparar para isso. Para a hora que alguém te humilhar, você não ficar orgulhoso. Não existe isso. Por isso que transparece. Transparece porque é o que está lá dentro de você. É o que está no seu coração que sai na hora da humilhação. Um exemplo, né, de sofrimento, de cruz. Pode ser sabe, se alguém te humilha e na hora você fica muito doído, muito assim, e não consegue esquecer aquela humilhação e fica remoendo e não aceita e não você não aceita que você não consegue ver a vontade de Deus ali, você não consegue aceitar, você não se resigna, você fica com ódio da pessoa, fica muito chateada assim ao extremo. Se alguém te humilha, te critica, por exemplo, e você fica chateada ao extremo, assim, o extremo da chateação, não consegue nem olhar para a pessoa mais. Nunca mais consegue falar com a pessoa. Fica extremamente chateado. Extremamente. Passa o dia inteiro remoendo aquela história, o dia inteiro. É sinal de orgulho. Aí transparece o orgulho. Você não aceita o jeito que a pessoa falou com você. Ela não pode falar daquele jeito comigo e vem aquele monte, um mar de pensamentos de autoproteção, de não sei o quê. É sinal de orgulho. Mas se vem uma crítica, aí por causa de tudo que você, do todo o processo de purificação que já aconteceu, por causa do conhecimento de que é Deus que está em nós, porque a gente herdou. A gente sozinho, a gente não é nada, é só Deus que é em nós, é tudo. Aí você aceita, se resigna, aceita, entende que Deus está permitindo, que é Ele, que é a vontade dele e tudo. E aí transparece que é Deus, né? Transparece Deus. Então é na hora do sofrimento, da cruz, que aparecem os defeitos, que é o que Jesus falou. O sofrimento torna a alma transparente. Fica transparente, dá para ver tudo. Na hora do sofrimento, é uma luz que é jogada na alma que dá para ver tudo, os defeitos, as imperfeições, as impurezas, os vícios, as manchas, tudo dá para ver tudo quando tá na hora do sofrimento. Transparece tudo. Os pequenos defeitos, as mínimas imperfeições, tanto que não há mão mestra mais hábil que a cruz, para ter a alma preparada para torná-la digna habitação do Deus do céu. Não é fácil ser humilde numa situação que ninguém tá te humilhando. Tipo assim, não transpareceu realmente a humildade se não tiver uma situação de humilhação. O orgulho vai aparecer na hora que acontecer uma crítica, na hora que acontecer que alguém te corrige. E você, aí vai transparecer. Quem pode dizer o que compreendi da cruz e quão invejável é a alma que a possui? Depois disso, me transportou para fora de mim mesma e me encontrei sobre uma escada altíssima, sob a qual havia um precipício. E por acréscimo, os degraus desta escada eram móveis e tão estreitos que mal se podia apoiar a ponta dos pés. O que mais dava terror era o precipício e o não poder encontrar apoio de nenhum tipo. E querendo agarrar-se dos degraus, estes se caíam junto. Ver que quase todas as outras pessoas caíam infundia o calafrio nos ossos, mas não se podia evitar passar por aquela escada. Então o tentei, mas assim que subi 2 ou 3 degraus, vendo o grande perigo que corria de cair no abismo, comecei a chamar a Jesus para que viesse em minha ajuda. Então, sem saber como, encontrei a Jesus junto a mim e me disse: Minha filha, isto que tu viste é o caminho que percorrem todos os homens nesta terra. Os degraus móveis sobre os quais não podem apoiar-se para ter um sustento são os apoios humanos, as coisas terrenas, que se querem apoiar sobre elas. Em vez de lhe dar uma ajuda, dão-lhes um empurrão para precipitarem-se mais cedo no inferno.
O meio mais seguro é o caminhar quase voando, sem se apoiar sobre a terra. A força dos próprios braços, com os olhos em si mesmos, sem olhar os demais e também tendo-os como todos atentos a mim, para ter ajuda e força. Assim se poderá facilmente evitar o precipício. Aí uma coisa muito importante foi falado, né, na meditação de hoje. Como a gente deve ficar na hora do sofrimento. Não ficar com orgulho, com vaidade, tipo assim, um pensamento de orgulho, né? Na hora do sofrimento transparece tudo, né? Até vaidade espiritual. Eu sou a toda poderosa, eu aguento sofrer tudo por Deus. Eu aguento tudo, eu sou especial porque Deus está compartilhando as dores dele comigo, e eu aguento tudo e não sei o quê. Até essas coisas aparecem. Até essas coisas aparecem, vaidade espiritual. E a gente tem que entender sempre, somos um nada. Um nada, um nada, um nada. Sempre, sempre, sempre. E na hora do sofrimento, você entender isso que eu estou sofrendo não é nada. Eu aceitar e entender que o que a gente sofre não é nada. Você olha para sempre para Jesus, sempre os olhos fixos nele, né? E você olha para ele, eu não estou sofrendo nada. Jesus, ele sofre, ele é inocente, santo, inocente, nunca fez mal a ninguém. E o que ele sofreu, meu Deus. Se a gente sofre uma dorzinha na cabeça, né, por exemplo. Meu Deus, mas Jesus teve a cabeça coroada de espinhos, os espinhos transpassaram até o olho dele, a boca, o cérebro dele, a cabeça dele. Então, isso que eu sofri não é nada. Não é nada. Ah, é, eu, sei lá, mas eu perdi uma pessoa, por exemplo, eu perdi, se eu perder meu filho, se meu filho morrer, se eu perder meu filho, e eu pensar nas dores de Jesus, isso também. Porque no sofrimento como foi falado, né? A gente tem uma tendência a ficar, mas eu tô sofrendo demais. Então, nesse momento, eu ficar manhosa, tipo assim. Você ficar assim, muito sentindo o direito de ter alguma coisa. Nossa, esse sofrimento é muito grande, então eu tenho direitos, porque eu tô sofrendo muito. Eu tô sofrendo muito, então eu tenho direito. Direito de ser consolada, direito de receber não sei o quê, direito de ter alguma coisa de Deus. O seu sofrimento não é nada. Você perdeu um filho, Jesus, Deus, quantos filhos ele que estão no inferno? Quantos filhos? A dor que ele sente. Então, não é nada. Você é um filho. E o filho que você tem é dele. Seu filho é dele. Seu filho é dele. Então, se a gente sempre pensar nos sofrimentos de Jesus, sempre pensar, porque assim a gente pensa assim, não, o sofrimento que eu tenho, não, mas nesse caso é um sofrimento muito grande, então eu não tenho nem que aceitar. Pode chegar nesse ponto. Não, porque nesse caso é uma coisa muito extrema. É meu pai que sumiu e eu não sei nem se eu vou achar ele para enterrar. Então, nesse caso, é muito grande esse sofrimento. Então, nesse caso, eu tenho direito de reclamar, eu tenho direito de não aceitar, eu tenho direito de não me resignar, eu tenho direito de ficar revoltada. Eu tenho direito, porque é uma coisa muito grave. Isso aí também já é demais. Meu pai sumiu. Então, assim, aí você olha para Deus. Quantas pessoas vivendo na vontade humana, sumidas da vontade divina, longe de Deus. Quantas pessoas longe de Deus, quantos filhos ele tem que estão longe, que vivem fora da casa dele, longe. Tipo assim, mas ele é Deus, ele vê tudo, mas todos nós somos criados para viver com a vontade divina, com Deus habitando na nossa alma. Quantos vivem fora desse propósito? Que estão longe.
Como se fosse um pai que tem uma casa e ele quer todos os filhos ali perto. E quantos estão longe, que se perderam, que saíram de perto dele pela própria vontade. E se a gente for pensar o sofrimento, assim, por exemplo, do meu pai sumir. O meu pai que sumiu. Ele, no meu caso, que aconteceu isso mesmo há um tempo atrás. Que ele saiu para passear, idoso. Foi passear, visitar a irmã dele. E ele bebeu muito, viciado em álcool. Bebeu muito e sumiu. Foi lá para não sei aonde, num lugar super perigoso. Ninguém sabia onde ele estava, ficou o dia todo sumido. Foi uma consequência de uma escolha errada dele. Então, assim, toda vez que a gente fizer essa reflexão, você vai ver, a gente vai entender. Não é nada. E sempre tem um bem. E Deus é tão bom porque o sofrimento é consequência da escolha da pessoa errada. Muitas vezes, né? O sofrimento sempre é consequência da desordem. Sempre é, mas a gente pensa no universal. A gente não pensa assim, mas eu não fiz nada, então eu não tinha que sofrer. Não é assim que a gente pensa. O sofrimento, Jesus, você não fez nada. Jesus é santo, santo, ele é Deus. E ele tomou sobre si todos os nossos sofrimentos. Então não tem isso, né? Então é consequência isso que ele sofreu foi uma consequência da própria escolha dele de ir lá e beber. Ninguém obrigou ele a beber. Ele foi com as pernas dele, com a vontade dele lá e bebeu. E teve um sofrimento, teve uma consequência grave. Graças a Deus que teve, porque esse sofrimento justamente faz a pessoa repensar no que ela está fazendo. Se a pessoa bebe, 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 não tem nenhuma consequência, ela vai continuar bebendo. Se ela tá ali só bebendo, ela tá doando, dando a vida dela, tudo que ela tem, todo o tempo dela, o dinheiro, todo o tempo o pensamento dela, para satisfazer o vício dela de beber. Onde que ela vai parar? Ela pode estar nessa escada que Jesus mostrou, nessa escada, sem se apoiar em Jesus, ela está se apoiando no vício, ela está indo para o precipício. Então, se ela está fazendo tudo errado, desordenado, ela está indo para o precipício e não tem nenhuma consequência, ela vai continuar indo para o precipício e não vai voltar. Porque ela está errada, fazendo tudo errado, está indo para o precipício e não está vendo. E não está vendo. Quando vem o sofrimento por causa da escolha que ela está fazendo, isso é tão maravilhoso. É tão maravilhoso porque ela vê que ela está indo para o precipício, ela para refletir, ela sente ali o inferno, ela sente que ela está caindo no inferno e volta para trás e acontece uma conversão. Então, a gente só tem que agradecer quando tem um sofrimento desse. Eu agradeci tanto a Deus, mas tanto a Deus quando aconteceu isso com meu pai, mas tanto, mas tanto. Meu Deus, como eu agradeci. Antes mesmo de saber o que ia acontecer. Assim, é uma confiança tão grande de Deus que eu sabia, o Senhor está fazendo isso, é para ele parar de beber. Eu já tinha lá no fundo da minha alma uma confiança assim, que o Senhor ama tanto que isso é amor puro. O Senhor sempre ama, sempre ama, sempre ama, sempre ama, sempre ama. Isso é amor puro. O Senhor está permitindo uma situação tão grave dessa. É amor puro. É para ele parar, porque a gente já falou, já conversou, ele já fez, aprontou tanta coisa e não para. E está indo para o precipício. Está indo para o precipício e não volta. E não volta. Então, esse sofrimento que está sendo causado vai ser para ele voltar. Eu tinha essa confiança. E mesmo se ele morresse, eu falei para Deus, se o Senhor levar ele, é a melhor hora que o Senhor vai levar. Se o Senhor levar, é porque é o melhor para ele, no exato momento melhor para ele. Mesmo que eu não ache o corpo dele para enterrar, se ele sumir realmente, não voltar, eu sei que ainda é o melhor para ele.
é expiação, ele morrer e morrer como indigente, ou ficar sumido e ninguém achar ele, tipo assim, se ele roubar os documentos dele e ele perde, sei lá, perde a razão assim, fica demente e ele tem que ir para um asilo e ninguém vai achar ele mais. Eu sei que isso também é bom. Isso também é purificação. É porque é necessário para purificar ele, para o Senhor levar ele para o céu. Então, eu só agradecia. Só agradecia a Deus pelo que estava acontecendo. Mas eu pensei tudo isso na hora que ele estava sumido. E ele ficou sumido. Que da hora que eu fiquei sabendo até a hora que ele apareceu, acho que foi mais de 3, não sei quantas horas. Tipo, foi umas 5 horas, não sei. Ele sumiu desde cedo, mas a gente ficou sabendo só à tarde, que a irmã dele contou. Mas quando ele apareceu, apareceu machucado, chegou em casa muito humilhado, muito humilhado, muito humilhado, com muito medo de tudo que aconteceu. Ele foi encontrado pelos bombeiros, foi levado para um hospital. O documento dele não sumiu, então teve condição dele voltar. Ele voltou, encontrou a irmã dele e conseguiu voltar para casa. Deus é tão bom, tão maravilhoso. E depois disso nunca mais bebeu. Então era a libertação dele. Esse sofrimento era a libertação dele. Então é sempre assim, gente. O sofrimento transparece a alma, o sofrimento não é porque ele estava falando, né? Como que a gente fica quando está sofrendo? Aceita, entende que não é nada quando a gente olha para Deus. E sempre vem, é sempre amor de Deus o sofrimento. Sempre é. Aí dessa parte aqui da escada, né, que ele fala, muito incrível. Da escada, deixa eu ler aqui. É, Depois disso me transportou para fora de mim mesma e me encontrei sobre uma escada altíssima, sobre a qual havia um precipício. Imagina, gente, a cena é bom a gente imaginar a cena, né? É uma escada altíssima, sobre a qual havia um precipício. Então era uma escada, embaixo tinha um precipício, assim, um abismo. E por acréscimo os degraus dessa escada eram móveis e tão estreitos que mal se podia apoiar a ponta dos pés. Nossa! São degraus móveis, então quando você coloca o pé, ele move. E ele é tão estreito que mal apoia a ponta dos pés. Então é uma escada com os degraus assim bem fininhos e móveis. O que mais dava terror era o precipício. E o não poder encontrar apoio de nenhum tipo. Não tinha um corrimão. Não tinha um corrimão na escada para você se apoiar, agarrar nesse corrimão e conseguir colocar o pé, porque o degrau movimenta, aí você segura no corrimão. Não tinha corrimão. Meu Deus. E querendo agarrar-se, não podendo encontrar nenhum apoio, e querendo agarrar-se dos degraus, estes se caíam junto. Aí, se você quisesse colocar a mão para se apoiar com a mão, o degrau caía e você caiu no precipício. Então é impossível passar por essa escada sozinho. É impossível. Você vai cair no precipício. Se você tentar passar por essa escada sem uma outra ajuda, né, vai cair. Vai cair. Ver que quase todas as outras pessoas caíam infundia calafrio nos ossos. Então você fica olhando você tenta passar e vê um monte de gente caindo, dá um calafrio nos ossos, um medo muito grande. Mas não se podia evitar passar por aquela escada. Todo mundo tinha que passar por essa escada. Então eu tentei, mas assim que subi 2 ou 3 degraus, vendo o grande perigo que eu corria de cair no abismo, comecei a chamar Jesus para que viesse em minha ajuda.
Então, sem saber como, encontrei Jesus junto a mim e me disse: Minha filha, isto que tu viste é o caminho que percorrem todos os homens nesta terra. Os degraus móveis sobre os quais não podem apoiar-se para ter um sustento são os apoios humanos, as coisas terrenas que se querem apoiar sobre elas. Em vez de lhes dar uma ajuda, dão-lhes um empurrão para precipitarem-se no mais cedo no inferno. O meio mais seguro é o caminhar quase voando, sem se apoiar sobre a terra. A força dos próprios braços, com os olhos em si mesmos, sem olhar os demais. E também tendo-os todos atentos a mim, para ter ajuda e força. Assim se poderá facilmente evitar o precipício. Então não tem como passar por essa terra, essa escada que é a nossa vida aqui na terra, e não se apoiar somente em Jesus, só olhar para Ele, porque se você não olhar para Ele, se você ficar se apoiando em pessoas, em coisas, em riqueza, em um monte de coisa, vai cair no precipício. O segredo, então, da vida aqui na terra é se apoiar só em Jesus, olhar só para Jesus, viver só para Ele, com Ele, nele, para Ele, não querer nada da terra. Não querer nada da terra. Não se apoiar nas coisas da terra. Não achar que a solução de alguma coisa vem da terra. Não vem de nada, nada vem da terra. Tudo é Deus. Não, mas eu tô comendo porque eu recebo um salário e não é isso aí, não tem nada a ver com Deus. Tem tudo a ver com Deus. É só para Ele que você olha. A providência só vem dele. Tudo vem dele. Se você achar que quem quiser salvar-se a si mesmo, né, vai perder. Quem quiser sua vida, quem quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Gente, dá pra falar muita coisa desse trecho, né? As pessoas que vivem, tem gente que vive aqui na Terra, trabalhando dia e noite, tentando descobrir como viver mais tempo. Como viver mais tempo. Tá indo pro precipício. Quer aumentar o tempo de vida na Terra. Quer descobrir como não morrer. Quer descobrir como não morrer. Como faz para ser imortal. Eu vi esses dias, eu estava ouvindo no rádio uma pesquisa lá na Alemanha de que eles estavam fazendo. Gente, as coisas tão absurdas que o homem chega a fazer que a pessoa morre e fica congelada. Ela paga não sei quanto para ficar congelada. Ela contrata um plano antes de morrer. Antes de morrer. Paga milhões, não sei quanto lá, para ser congelada. Porque a empresa fala que ela vai ressuscitar depois. Misericórdia. Que ela vai entrar no processo de congelamento e daqui não sei quantos anos que ela vai ser descongelada e vai viver. Vocês acreditam num negócio desse? Gente, a pessoa morreu, ela morreu. E ela se apoiou totalmente na ciência, dizendo que a vida dela vai ser... Nossa, eu não sei nem explicar, meu pai eterno. Então ela se apoia totalmente na ciência, se apoia para ficar bem, assim, para ficar bem, o que eu preciso? Eu preciso de remédio, eu preciso dessa e dessa vitamina, desse e desse remédio, eu preciso fazer exercício, eu preciso comer esse e esse alimento, eu preciso tratar assim, assim as pessoas precisam me tratar assim, 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 é o segredo para viver. É o que eu tenho que fazer aqui na Terra. A minha vida se resume a isso. Aí a pessoa fica a vida inteira com o pensamento ocupado nisso, em como ter uma saúde perfeita, uma saúde mental, e aí vai no psicólogo, psicanálise, psiquiatra e não sei o quê. E Deus não existe para ela. Deus não existe, Deus não existe. Então, tá indo para o precipício. Se não se apoia em Deus, tudo isso que eu falei, a gente pode fazer. Comer bem, fazer exercício, tudo, mas o que realmente
o que realmente, o propósito real da nossa existência é amar a Deus, é viver para Deus. A vida não tem propósito nenhum e você está indo para o precipício se você não vive só para Deus. Se você cuida só do seu corpo, só pensa no corpo, se você acha que você é só um corpo, uma carne que deve ser muito bem tratada, muito bem tratada, muito bem satisfeita, você é só um pedaço de carne, um corpo que tem um cérebro, tem mão, tem pé, e você tem que cuidar muito bem dos seus pés, das suas mãos, dos seus braços, do seu cérebro. E é só isso, e resume a isso. Você tem alma. Uma alma que foi criada para a habitação de Deus. E é nisso que a gente se concentra. É nesse propósito que a gente deve se concentrar e viver só nisso. E as outras coisas são secundárias. A gente cuida, mas é por Deus também. Se eu cuidar do meu corpo, me alimentar direito, fizer exercício, é por Deus, é porque a minha alma está ainda no corpo. Esse corpo é a habitação da alma, é onde a alma está, né? A gente é uma unidade, corpo e alma, não é separado. Então, eu não vou deixar de cuidar também, mas é tudo com esse propósito, um propósito divino, espiritual. É viver pela fé. É viver pela fé. Você viver se apoiando em pessoas, achando que isso, se apoiar nisso, que significa se apoiar em riqueza. Você viver só para ter riqueza. Você achar que sua felicidade, que sua satisfação, a plenitude da felicidade da vida é ter dinheiro. Você se apoia só nas riquezas. É ter uma realização profissional, é ter uma família, é ter tudo humano, que é isso que é tudo. Esquecer de Deus e não se apoiar em Deus. Amém, Fiat? Jesus, eu confio em vós. Amém.